senhora japonesa vive nos subúrbios da cidade, praticamente em reclusão. De vez em quando as pessoas a viam no pequeno supermercado, mas ela nunca vai a lugar nenhum. Esta mulher está mais do que idosa, já é uma anciã. Embora todos os moradores da cidade conheçam a eremita, ninguém sabe dizer quantos anos ela tem exatamente ou de onde ela veio. Porém, a mulher não é vista de forma negativa. Na verdade, é exatamente o oposto. Ela é respeitada por todos, mesmo por aqueles que nunca a viram antes. A mulher japonesa de fato já viveu muito tempo e está em boa saúde. Ela não é imortal, todavia, e os anos começam a pesar em seu corpo. Eventualmente, a mulher tem que pedir ajuda para carregar suas compras e outras necessidades. Tornou-se muito difícil para ela andar longas distâncias e carregar qualquer carga. Os moradores confiam essa responsabilidade a um jovem cuja residência não fica longe da casa da senhora. Apesar do jovem não estar exatamente satisfeito, ele não se atreveu a recusar. Afinal, o respeito pelos mais velhos é parte integrante da cultura japonesa. Além disso, a senhora acabou não sendo nem exigente nem pretensiosa. Ela sempre vai à varanda para encontrar seu assistente e agradecê-lo. Eles raramente se falam, mas o jovem, porém, gosta quando as conversas acontecem. Em certo momento, ele notou um gato na casa da mulher. O animal, de certa forma, era selvagem e a anfitriã sempre trancava a criatura quando ele vinha. O jovem nunca fez perguntas sobre o estranho animal de estimação da mulher japonesa. Ele pensa que a gentil senhora provavelmente tinha acabado de adotar um gato selvagem e sem teto e estava cuidando dele. Um dia, o animal de estimação sai para a rua e nesse momento o jovem entende porque a dona sempre o prende. Ele chama o gato e, de repente, este salta sobre ele e começa a roer sua carne, como se ele fosse um pedaço de carne. Ele tenta se libertar do animal enfurecido, mas o gato não cede. Enquanto a japonesa se aproxima, seu pobre assistente cai no chão com vários ferimentos graves. Ela afasta a criatura e começa a cuidar da vítima, pedindo desculpas a ele o tempo todo. Esta situação incomum surpreendeu o rapaz, mas não o irritou. Suas feridas cicatrizaram rapidamente, provavelmente devido às pomadas que a velha lhe dera. O incidente logo foi esquecido e tudo voltou ao normal, ou pelo menos até o jovem decidir visitar a senhora fora do horário habitual. Anteriormente, a data e a hora de cada visita estavam combinadas entre eles. Desta vez, a mulher japonesa não está na varanda. O assistente caminha pelo pequeno pátio, mas não vê a anfitriã lá também. Ele então bate na porta e, sem ouvir resposta, decide esperar um pouco. Em vez da senhora, porém, o gato louco dela reaparece. Desta vez, o cara nota que o animal de cara está se movendo na direção dele. Ele não queria machucar a criatura, mas também não vai deixá-la comê-lo vivo. O jovem calmamente se dirige à criatura, esperando que sua energia pacífica apaziguaria a peste. No início tudo corre bem, mas após mais uma frase dita ao animal, o incidente anterior se repete. Uma briga rebenta entre o jovem e o gato, durante a qual ele lança a criatura com força nas rochas. Ele está com medo, pois pode ter matado o animal. Mas não, o gato se ergue e avança em direção a ele novamente. Surpreso, o jovem exclama alto, chamando o gato de imortal. Neste exato momento, o gato então começa a mudar de forma e se transforma em um monstruoso felino branco bem diante dos olhos do homem. A criatura é ao mesmo tempo enorme e majestosa. Calmamente se senta e olha com desprezo para o homem. Sem perceber, o jovem dá um passo para trás e depois cambaleia um pouco para a frente. Pareceu que ele fez uma reverência com a cabeça. Depois disso, a criatura desvia o seu olhar e não presta mais atenção na presença do jovem. Foi alguns minutos antes de ele decidir se mover. Mas o gato gigante não reage aos movimentos do rapaz e então este foge tão rápido quanto suas pernas conseguem locomovê-lo. Faz tempo que eu não vou pro Japão. Infelizmente não poderei me encontrar pessoalmente com este objeto. A fundação tomou conhecimento da anomalia há algum tempo e a colocou sob contenção, embora a senhora com quem a criatura viveu nunca tenha sido encontrada. Atribuíram ao objeto o número 774 juntamente com o sufixo JP, que significa filial japonesa. A criatura foi classificada como da Euclidio. Em seu estado normal, o objeto parece um gato comum. Tem pelugem bege escura e manchas brancas no peito, rosto, barriga e ponta da cauda. As propriedades anômalas do objeto se manifestam quando é chamado por certo nome. Daí por isso também é conhecido como o monstro que foi nomeado. Porém, ninguém ousa dizer o nome dele na presença do objeto em si. Quando chamado de SCP-774-JP, ele se transforma instantaneamente em um gato selvagem gigante com 3 metros de altura. A criatura assume uma cor marrom acinzentada com listras pretas. Dessa forma, é extremamente agressivo, ataca pessoas e até devora suas vítimas. A entidade também possui alto nível de inteligência e é capaz de se comunicar com pessoas. Ainda não se sabe exatamente como o SCP-774-JP é capaz de fazer isso. A entidade tem mais uma forma, associada ao nome Fukuten-sama.
Quando falado perto do SCP-774-JP, ele se torna um enorme felino branco. A natureza exibida por esta criatura é brutal, mas não é de violência. Aparentemente, quando o objeto está nesta forma, fica extremamente suscetível às atitudes de outros indivíduos. Os que demonstram desrespeito com o felino branco são por ele mandados embora para o castigo divino. Os meios pelos quais essa punição é aplicada são confidenciais, mas, como sempre, eu encontrei alguma coisa. Em 2018, pesquisadores japoneses descobriram um pergaminho de juramento medieval de samurai. O guerreiro prometia manter os segredos e caminhos escondidos em sua arte sobre a dor do castigo divino. Esta pena se aplicaria não só aos samurais que violassem os termos do juramento, mas também a seus descendentes. Portanto, suspeito que o objeto, em sua poderosa forma de felino branco, esteja fazendo algo do tipo. A transformação do objeto ocorre tanto depois de um certo nome ser pronunciado quanto espontaneamente, embora os cientistas ainda não tenham certeza do que exatamente ocasiona a transformação no segundo caso. O objeto assume a aparência inofensiva de um gato doméstico quando chamado de Tamazaburo. Nesta forma, geralmente não manifesta propriedades anômalas e não difere de um pet normal. Sabe-se que a entidade pode assumir também uma forma humanoide e é também algo semelhante a um líquido. Isso, combinado a um alto nível de regeneração, permite que o objeto de alguma forma regenere seu corpo, tornando-se praticamente invulnerável. O SCP-774-JP é mantido em uma cela de contenção especialmente equipada. Possui alto-falantes e um microfone para se comunicar com o objeto. A câmara não tem janelas ou qualquer outro elemento, exceto a porta de acesso. 1 quilo de carne crua é jogado na célula todos os dias, usando um dispositivo especial. A condição do SCP-774-JP é semelhante ao transtorno dissociativo de identidade que humanos têm. Atualmente, as 3 formas mencionadas anteriormente foram documentadas e, portanto, é proibido se referir à criatura por esses nomes. Também é proibido dar ao SCP-774-JP quaisquer outros apelidos ou rótulos, para que novas entidades não sejam criadas. Para acalmar o objeto quando ele assume a forma de um gato selvagem, há o protocolo Oni Curse, maldição do demônio. Alguém grita todos os nomes do objeto em qualquer ordem. A criatura não tem tempo suficiente para se transformar e fica confusa. Isso foi confirmado pela descriptografia de uma gravação de áudio feita durante a ativação do protocolo. Na época, o SCP-774-JP descreveu os agentes como um bando de petulantes. Depois afirmaram que ele ficou com fome e atacou um membro da equipe. Todos os presentes imediatamente começaram a gritar os nomes conhecidos da entidade. Isso confundiu o gato, que começou a dizer repetidamente em voz alta: "Quem sou eu?", tentando descobrir quem ele realmente era. Todas as formas da criatura começaram a se manifestar simultaneamente, como se estivesse se dividindo em 3 partes. Este conflito interno continuou por um pouco mais, e depois o objeto assumiu a forma de um gato comum, e então perdeu a consciência. O protocolo provou ser extremamente eficaz, pois permite neutralizar a criatura e restaurar as condições de contenção, caso elas sejam violadas. A aparência de um grande gato selvagem também é assumida quando seu número SCP é usado. Ainda não determinaram se esta forma já estava ligada a esse nome, ou se a atribuição de um novo nome foi o motivo do aparecimento do carnívoro de 3 metros. Então, qualquer referência verbal ao SCP-774-JP fora do protocolo Oni Curse está proibida. O significado do nome Tamazaburo pode ser traduzido como aquele que mantém a paz. Isso faz sentido, já que está associada à forma mais inofensiva do objeto, o gato comum. E a palavra Fukuten, eu descobri que pode ser traduzida como várias coisas, e uma delas é imortalidade. Para uma deidade antiga, eu pessoalmente gosto da forma de um soberbo gato branco. E sim, o SCP-774-JP, pelo menos na forma de Fukuten-sama, é na verdade um deus. É o sagrado padroeiro das montanhas, que pode assumir a forma de diferentes animais, bem como conceder bênçãos e proteção. Um templo dedicado a Fukuten foi descoberto em um dos distritos japoneses. Rituais estranhos estavam sendo realizados lá e uma série de assassinatos ocorriam pela área. Nesse mesmo local, nos deparamos com referências à cerimônia que formou a base do protocolo Oni Curse. Sua capacidade de se comunicar com pessoas e o tormento sentido quando em seu estado indefinido parecem indicar que o objeto tem consciência. Uma questão importante é o surgimento da forma agressiva do SCP-774-JP. Eu presumo que ela tenha surgido por conta do significado por trás do número SCP. Qualquer anomalia na fundação é, compreensivelmente, logo tratada como um perigo. Portanto, uma nova versão da criatura pode ter sido formada puramente com base nos estereótipos associados ao próprio conceito de objetos SCP, que são, acima de tudo, objetos assustadores, criaturas mortais e monstros alienígenas. Qual a sua opinião? Você acha que a aparência do gigante gato tem a ver com seu número SCP? Ou essa forma sempre existiu antes?
mas esteve escondida dentro das profundezas da consciência da criatura. Deixe-nos saber o que você pensa sobre o SCP-774-JP nos comentários abaixo. E um conselho, trate todos os animais com respeito. Sabe como é, avisar nunca é demais.